Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e este é o terceiro vídeo da nossa série sobre chakras e energia. Veja que no primeiro vídeo nós vimos que os chakras não são apenas bolinhas coloridas no corpo, eles são mapas de consciência. São centros sutis, portas entre corpo, emoção, pensamento, alma e espírito. E no segundo vídeo, antes desse, nós falamos sobre chakras, emoções, formas de pensamento e vimos que aquilo que nós pensamos repetidamente cria um campo interno. Vimos também que aquilo que sentimos todos os dias colore a nossa energia e que emoções como medo, raiva, culpa, mágoa e ansiedade podem afetar profundamente a nossa vibração. Então hoje nós vamos dar um passo ainda mais prático. Nós vamos falar sobre a relação que existe entre os chakras, corpo físico e saúde sutil. Porque, na verdade, existe uma pergunta que muita gente faz. Será que um desequilíbrio energético pode afetar o nosso corpo? E o contrário também. Será que o estado do corpo físico pode, então, afetar a energia dos chakras? E a resposta está dentro das tradições esotéricas. E sim, mas precisamos ter muito cuidado com esse tema. Esse vídeo não substitui, por exemplo, um tratamento médico, um tratamento que você já está fazendo, né? Ou um exame psicológico, por exemplo, ou até psiquiátrico, ou qualquer cuidado profissional. Porque quando a gente fala em dor, fala em doença, em crise emocional, cansaço extremo, por exemplo, ou uma ansiedade intensa, ou até qualquer outro sintoma persistente, o caminho correto é sempre buscar uma ajuda adequada. Porque a espiritualidade ela não deve ser usada para negar o corpo. E nem para, por exemplo, substituir a nossa medicina tradicional. E muito menos para culpar a pessoa por estar doente. Veja que a visão espiritual não diz que você ficou doente porque vibrou errado. Isso seria até muito cruel. E aliás, simplista demais, né? Porque muitas vezes isso é falso. A visão profunda diz outra coisa. Diz que corpo, mente, emoção e energia se influenciam, se conversam e se afetam. E formam então uma espécie de unidade. E compreender essa unidade pode nos ajudar a viver com mais consciência, pode nos trazer mais paz e mais saúde integral. Nas tradições antigas, o ser humano nunca foi visto apenas como um corpo físico. Já que tem o corpo visível, que seria apenas uma parte mais densa de uma realidade muito maior. Na teosofia a gente fala em corpo físico, etérico, astral, mental, e outros ainda, né? Que são veículos mais sutis. Na Rosa Cruz, por outra vez, fala-se no corpo vital. Na antroposofia de Rudolf Steiner, a gente encontra a visão do ser humano composta por corpo físico, etérico, astral e espiritual. Ou melhor, o eu espiritual. E Alice Bailey diz que os chakras eles aparecem como centros de força ligados à alma, à personalidade e ao organismo. E em outras tradições também, principalmente as orientais, a gente encontra a ideia de prana, chi, ki ou até mesmo força vital. Então veja que são nomes diferentes, são mapas diferentes, mas numa intuição muito semelhante, de que existe uma energia de vida que anima esse corpo que nós temos, ou que nós usamos. E essa energia não está separada da nossa consciência. Então veja que temos que, nesse momento, pensar no nosso corpo como um instrumento musical. Então se as cordas estão tensas demais, o som vai acabar sendo bem distorcido. Se estão frouxas demais, o som então perde muita força. E se o instrumento está mal cuidado, aí a música não flui. Da mesma forma, nosso corpo físico, então, participa da nossa vida espiritual. Então veja que o sono, a alimentação desordenada, o sedentarismo afeta a nossa energia. O excesso de estímulos e telas de computador, de celular, de tablets, né, de videogames, também altera a nossa questão espiritual. Emoções deprimidas afetam essa energia e ambientes pesados e pensamentos repetitivos também acabam afetando a nossa energia. Então, não é porque o nosso corpo seja um inimigo do espírito, mas é porque talvez o nosso corpo ele seja um templo através do qual a consciência se manifesta. E por isso exige cuidados para que ele tenha sempre um aspecto de santo. Nosso corpo ele é santo. É por isso que em muitas tradições o caminho espiritual ele começa com coisas simples.
respirar melhor, dormir melhor, comer com mais consciência, falar menos coisas que não sejam tão importantes, né? Observar nossos pensamentos. Veja que Alice Bailey então diz que, dentro da tradição esotérica, ela trabalha uma ideia muito interessante, que os nossos centros de energia, ou chakras, se vocês preferirem dizer assim, teriam relação com o sistema glandular. Em outras palavras, quer dizer que o nosso centro coronário, por exemplo, é frequentemente associado à nossa pineal, o nosso centro frontal ou ágina é a hipófise ou pituitária. Já o nosso centro da garganta é associado muitas vezes à nossa tireoide. O nosso centro cardíaco ao timo, o plexo solar ao pâncreas e o centro sacral às gônadas. E tem também o nosso centro básico, que fica às suprarrenais. Essa relação, então, não deve ser entendida de forma simplista, né? Porque não é correto a gente sair dizendo que se você tem, por acaso, um problema na tireoide, então o seu chakra da garganta está bloqueado. Ou podemos também ter um pensamento assim, se você tem ansiedade, então é só abrir o chakra X ou Y, porque isso é muito irresponsável de se dizer assim, né? Mas a gente pode, de forma simbólica e até mesmo espiritual, fazer uma certa associação que nos ajuda a perceber que os centros nossos sutis, eles dialogam com funções profundas do nosso organismo. Então, por exemplo, não só o organismo, como o nosso próprio metabolismo, né? Então, por exemplo, crescimento, reprodução, resposta ao estresse, imunidade, vitalidade, sono, emoção, expressão, estado mental, tudo isso é interferido ou interage com o nosso centro de força. Então temos que olhar isso com muita calma, porque nosso centro, por exemplo, básico, está ligado à base da coluna. E essa associação nos traz a reverência ao nosso senso de sobrevivência, a nossa estrutura de instinto e enraizamento. Em algumas estruturas esotéricas se relacionam também as suprarrenais, as glândulas envolvidas na nossa resposta ao estresse, quando a pessoa vive constantemente em medo, em ameaça, em insegurança e alerta. Então veja que todo o nosso corpo ele responde como se precisasse se defender. Então a respiração acaba encurtando, os músculos se contraem, o nosso sono piora, a mente busca perigo o tempo inteiro. E aí nesse estado, é claro, né, não adianta a gente querer elevar ou subir a energia. Então primeiro a gente tem que fazer o quê? Tem que voltar para o chão, tem que criar segurança, organizar nossas rotinas, respirar, caminhar, sentir o corpo e também diminuir nossos estímulos, né? Para reconhecer, na verdade, o quê? Que o nosso corpo precisa parar de viver como se ele estivesse sempre em guerra. O centro sacral, por sua vez, que fica localizado na região que é abaixo do umbigo, está ligado à nossa sensibilidade, ao prazer, à criatividade, ao vínculo e ao desejo. Veja que numa leitura simbólica, ele conversa com a força criadora da vida. Não apenas a sexualidade, mas criação em sentido amplo. Criar projetos, criar vínculos, criar arte, criar movimento, criar novas possibilidades. Então, quando essa energia está confusa, ela pode surgir, por exemplo, como compulsão, como culpa, como dependência emocional, pode surgir como vergonha, às vezes como um bloqueio criativo. Então veja que o corpo pode expressar tensão na região pélvica por falta de vitalidade, excesso de busca por prazer ou até mesmo por perda de entusiasmo. Então aqui o trabalho não é reprimir desejo, é outra coisa, é educar esse desejo, né? É transformar um impulso em criatividade, transformar uma carência em presença e prazer inconsciente em sensibilidade. E o plexo solar, por sua vez, que fica na nossa região aqui do estômago, está ligado à vontade, identidade, ação e poder pessoal. É um centro muito sensível às emoções. Veja que quem nunca sentiu um aperto no estômago diante de uma situação, de uma preocupação? Quem nunca perdeu, por exemplo, a fome por uma ansiedade? Ou então, quem nunca sentiu um frio na barriga antes, por exemplo, de uma decisão importante na sua vida? Olha, o corpo fala. E muitas vezes ele fala antes até da nossa própria mente entender. Então, quando o nosso plexo solar ele está sobrecarregado,
A pessoa pode viver, por exemplo, em constante controle de irritação, medo de falhar, necessidade de aprovação o tempo todo, ou aquela sensação de impotência. E esse centro, ele sempre nos traz a seguinte pergunta: você está usando a sua força ou está entregando a sua força para os outros? Outra pergunta: você está agindo com consciência ou está apenas reagindo? Você está em domínio de você mesmo ou está tentando dominar o mundo para não sentir essa insegurança que está sentindo aí? Veja como a gente tem que saber refletir sobre a nossa realidade, que elas interferem diretamente nos nossos centros de força, né? E aí vem o nosso centro cardíaco, fica bem no meio do peito, é uma das grandes chaves da saúde sutil. Veja que ela não representa apenas o amor romântico, mas representa integração, equilíbrio, compaixão, coragem, capacidade de respirar a vida sem se fechar completamente. Então, quando sofremos, muitas vezes protegemos o coração, criamos couraças, e essas couraças podem acabar aparecendo como frieza, medo de confiar, dificuldade de perdoar, um apego, tristeza ou até mesmo a necessidade de ser amado a qualquer custo. Mas o coração verdadeiro é uma força serena, é a capacidade de amar sem se destruir, é a capacidade de perdoar sem negar a verdade, é a capacidade de sentir sem perder o centro. E é por isso que tantas tradições colocam o coração como uma ponte entre o nosso corpo inferior e o nosso corpo superior, entre esses centros de forças, entre o instinto e o espírito, entre o corpo e a alma, entre o desejo e a sabedoria. Já o nosso centro da garganta está relacionado à expressão, à comunicação e verdade. Na leitura simbólica, a gente pode dizer que o nosso poder da palavra é tocado por esse centro. É a palavra que tem impacto físico, emocional e espiritual. Então, quando a gente não fala o que precisa ser dito, algo fica preso. Quando falamos demais, algo se dispersa. Então, quando a gente mente, a gente desalinha a nossa energia. Quando usamos a palavra para ferir, criamos desarmonia. Quando usamos a palavra para curar, organizar ou até mesmo abençoar, a energia ela se eleva. Então, muitas pessoas carregam uma tensão enorme nesse centro porque elas passam uma vida inteira engolindo palavras. Não só engolindo palavras, mas engolindo também lágrimas, engolindo também verdades, ou até mesmo engolindo limites, né? A pessoa ultrapassa o seu próprio limite e você permite não saber dizer não. Mas também existem pessoas que desperdiçam energia pela fala excessiva, pela reclamação constante, pela fofoca, pela crítica, né? E pela agressividade, verbal principalmente. A gente acha que só de não tocar a pessoa não está agredindo, né? Então, trabalhar esse centro é aprender a falar com verdade, é também aprender a silenciar, principalmente com sabedoria. E aí nós temos o nosso centro frontal, que fica na região entre as sobrancelhas. É associado sempre à nossa visão interior, também associado à imaginação, ao discernimento e à intuição. Mas a gente tem que fazer uma espécie de aviso aqui, um cuidado, tá? Porque muita gente confunde intuição com, por exemplo, ansiedade. Confunde visão interior com fantasia. Ou confunde muitas vezes a percepção espiritual, principalmente com projeção do seu próprio medo, né? Então a nossa mente, quando ela está agitada, ela não enxerga, ela distorce. E quando o campo mental está cheio de ruído, é um grande perigo porque, na verdade, qualquer sinal vira um presságio. Ou então qualquer consciência vira mensagem. Qualquer sensação vira revelação. Então, por isso que o verdadeiro trabalho do centro frontal deve ser, não começar, por exemplo, com ver coisas. Eu acho que esse é o fim do trajeto, né? A gente começa com clareza, com discernimento, com silêncio mental, principalmente com a capacidade de observar sem ficar inventando muito. Só observar, sem julgar, sem querer entender as coisas, né? A capacidade, então, de perceber sem distorcer. A capacidade de escutar a intuição sem abandonar a razão. Porque quando a gente começa a querer mentalizar, entender o que está acontecendo, muitas vezes a gente está distorcendo algo que é muito maior. E então vem nosso centro coronário, fica no alto da nossa cabeça.
é associado à nossa conexão espiritual, ao sentido da unidade e à abertura para o alto. Mas conexão espiritual verdadeira não gera arrogância, não gera desprezo pelos outros, não gera a fuga da realidade, não gera a ideia de que a pessoa é especial demais para lidar com a vida corriqueira ou com a vida comum. A verdadeira conexão torna então as pessoas mais simples, mais humildes, mais compassivas, responsáveis, mais silenciosas por dentro. Então veja aqui, mais aberta ao serviço também, né? Porque quanto mais elevada a nossa energia fica, mais refinada precisa ser a nossa intenção. Então veja aqui, luz sem humildade vira vaidade espiritual. Esse é o grande problema. Assim como conhecimento sem amor vira orgulho. Então a gente tem que entender que a energia ela não pode ficar sem ética, porque isso pode gerar um grande perigo. E agora nós vamos nos voltar ao nosso corpo físico. Porque o corpo é o nosso primeiro professor. Ele mostra quando estamos passando dos limites. Ele mostra quando estamos, por exemplo, carregando tensões antigas. Ele também nos mostra quando estamos vivendo, por exemplo, contra nós mesmos. Veja aqui, cansaço constante pode revelar excesso do quê? Excesso de carga. Tensão muscular pode revelar também defesa permanente. Respiração curta, sempre muito associada à nossa ansiedade. Aperto no peito pode revelar emoção presa. Nó na garganta pode revelar palavra reprimida. Peso no estômago pode revelar preocupação acumulada. Mas atenção, hein? Esses sinais podem ser causas físicas, emocionais ou até mesmo coisas múltiplas. Por isso, de forma madura, espiritual, nós temos que interpretar tudo isso como energia. Mas a maturidade também exige integrar, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar da emoção, cuidar da alma. E buscar ajuda também quando a gente percebe que é necessário. Quando a gente está no caminho da busca espiritual, a gente não diz assim, não vai ao médico, isso é só um energético. Ela diz, cuide do corpo porque o corpo também é sagrado. Ela não diz, você está doente porque você falhou espiritualmente. Mas, na verdade, vai dizer, vamos observar o que a vida está pedindo de reorganização. Então ela não vai dizer, por exemplo, assim, abra seus chakras a qualquer custo. Mas pode te dizer, prepare o terreno, fortaleça o veículo, purifique a sua intenção. E aí então, só então, como trabalhar a saúde sutil no dia a dia? De forma simples e objetiva. Primeiro, respiração consciente. Porque a respiração é uma das portas mais diretas para regular o corpo, mente e energia. Então, durante alguns minutos por dia, se senta com a coluna confortável, tem que estar em uma posição saudável e confortável para o seu corpo, suas costas. Respire pelo nariz, observe o ar entrando, observe o ar saindo, sem forçar, sem tentar ter experiência espiritual alguma. Apenas esteja ali presente e respirando. Porque essa presença já começa a reorganizar então o seu campo. Segundo, aterramento. Muita gente quer subir espiritualmente, mas está completamente desconectada, por exemplo, da natureza, desconectada do corpo. Vive na cabeça, então, vive nos pensamentos, nas preocupações, nas teorias, nas telas, nas expectativas. O aterramento, então, é voltar para a realidade. É uma chamada para, parou, né? E como é que você faz isso? Caminhar, se expor à natureza, sentir os pés, alongar, cuidar da sua casa, organizar uma mesa, arrumar a sua cama, tomar sol com consciência, estar na natureza, fazendo algo concreto, porque a energia espiritual ela precisa de raiz. Sem raiz, qualquer vento derruba qualquer construção que a gente possa fazer na nossa vida. Terceiro, limpeza emocional. Ao final do dia, pergunte, o que eu carreguei hoje que não é mais necessário? Que emoção ficou presa? Que conversa ficou ecoando? Que pensamento então está me drenando? Respire, ore, escreva e entregue.
Não durma carregando o lixo psíquico do dia, não. Assim, como a gente limpa o corpo tomando um banho, a gente também tem que limpar, então, a nossa atmosfera interna. Quarto, palavra correta. Durante uma semana, observe a sua fala. Quantas vezes você reclama? Quantas vezes critica? Quantas vezes você exagera? Ou então, mente para agradar? Quantas vezes fala por impulso? Quantas vezes usa a palavra para diminuir alguém? Depois observe o contrário. Quantas vezes você abençoa? Quantas vezes você agradece? Quantas vezes você fala com verdade? Quantas vezes você acaba escutando em silêncio? Porque a palavra é um dos maiores reguladores de energia. Quinto, rotina da vitalidade. O corpo vital precisa de ritmo, de sono, de respiração, de movimento, de alimentação, sol e água. Precisa também de pausa, ele precisa de silêncio. Porque a energia se desorganiza quando a vida vira apenas estímulo, pressa, excesso e reação. Você não precisa viver como um monge, mas precisa criar espaços de recomposição. Sem recomposição, a energia vital se esgota. Sexto, serviço. Este ponto é essencial. Muitas pessoas querem energia para si mesmas, querem proteção, querem poder, querem percepção, querem expansão. Mas as tradições iniciáticas sempre insistem, a energia se purifica pelo serviço. Quando você ajuda, quando você orienta, quando você escuta e principalmente quando você compartilha. Porque quando você usa sua força para o outro, para melhorar algo no mundo, essa energia então deixa de girar apenas em torno do seu ego e começa a circular em uma direção muito mais elevada. A saúde sutil então não é apenas estar bem energeticamente, é estar alinhado com a vida, é sentir que pensamento, emoção, corpo e ação caminham na mesma direção. É perceber que você não está se traindo todos os dias. É notar que sua palavra está mais próxima da sua consciência. Que o seu corpo está sendo respeitado, que suas emoções estão sendo ouvidas. Que sua mente está sendo educada e que a sua energia está servindo a algo maior que o próprio ego. E é por isso que forçar Kundalini, brincar com práticas intensas ou até mesmo buscar experiências energéticas sem orientação pode ser muito perigoso. Energia espiritual não é entretenimento, é fogo. É fogo que pode iluminar, mas também pode queimar. E a diferença está justamente no quê? A diferença está no preparo do recipiente. Então, antes de perguntar como eu ativo os meus chakras, pergunte: como está o meu corpo?